O que você diria se eu contasse que o universo inteiro, tudo o que você vê, tudo o que você é, tudo o que acredita entender, na verdade existe dentro de um buraco negro? Imagine, cada estrela, cada planeta, cada átomo do seu corpo, talvez sejam apenas projeções de um código gravado nas bordas desse abismo cósmico. Não é metáfora, nem ficção científica. É uma possibilidade que físicos renomados, incluindo vencedores do Prêmio Nobel, estão levando a sério. E o que eles descobriram desafia não só a ciência, mas a própria noção de quem somos. E o mais assustador, o telescópio James Webb acaba de encontrar novas evidências que podem confirmar essa hipótese alucinante. Dados recentes revelaram padrões nas galáxias distantes que só fazem sentido se o universo for um holograma nascido de um colapso gravitacional. Uma ideia que não só redefine nossa compreensão do espaço, do tempo e da realidade, mas coloca em xeque todas as certezas sobre a origem do universo. Até o Big Bang, que considerávamos o início de tudo, pode ser apenas um eco de um evento ocorrido em outro universo. Prepare-se. O que você vai descobrir nos próximos minutos fará você questionar tudo, inclusive se a realidade que enxergamos é mais que uma sombra de algo muito maior. Tudo começou com um paradoxo que a física nunca resolveu. O que acontece com a informação que cai em um buraco negro? Segundo Einstein, nada escapa do seu horizonte de eventos. Tudo é devorado, estrelas, planetas, até a luz. Mas a mecânica quântica desafia essa visão com uma lei inquebrável. A informação nunca se perde. Esse conflito entre duas teorias fundamentais, a relatividade geral e a física quântica, gerou uma crise na física moderna. A questão é profunda. Se um buraco negro engole um livro, por exemplo, as palavras desapareceriam para sempre? Einstein diria que sim, mas a quântica insiste que, de alguma forma, cada letra, cada vírgula, permanece no universo. É como queimar um diário e afirmar que suas páginas ainda existem, invisíveis, em outro plano. Esse dilema, batizado de paradoxo da informação, tornou-se um dos maiores desafios da ciência. Foi nesse cenário que o físico holandês Gerard T. Hooft, ganhador do Nobel de Física em 1999, propôs uma ideia revolucionária nos anos 1990. E se a informação não fosse destruída, mas reorganizada? Ele sugeriu que tudo o que entra em um buraco negro, matéria, energia, até memórias, é codificado em sua superfície bidimensional, como dados gravados em um disco rígido cósmico. Cada partícula que cai no abismo deixaria uma assinatura no horizonte de eventos, uma espécie de tatuagem quântica. Essa teoria deu origem ao princípio holográfico, um conceito que redefine a própria natureza da realidade. Segundo ele, o universo tridimensional que experimentamos, com suas galáxias, oceanos e cérebros humanos, seria uma projeção de informações armazenadas em uma superfície plana e distante. É como se fôssemos sombras de um filme cósmico projetado nas paredes de um buraco negro. A própria noção de volume seria uma ilusão matemática. Mas como isso é possível? A analogia mais famosa vem de um holograma comum, uma imagem tridimensional criada a partir de padrões bidimensionais em uma película. No contexto cósmico, o holograma seria o universo visível, e a película seria o horizonte de eventos do buraco negro que nos contém. Até seu celular agora mesmo seria uma manifestação de bits gravados nesse limite invisível. A implicação é perturbadora. Se o princípio estiver correto, vivemos em uma simulação natural, um código cósmico executado nas bordas de um abismo. Stephen Hawking chegou a brincar. Se sentirmos que estamos em uma realidade virtual, talvez estejamos certos. E não se trata apenas de filosofia.
Equações recentes mostram que a entropia, a desordem do universo, corresponde exatamente à quantidade de informação que caberia no horizonte de um buraco negro do tamanho do cosmos. O telescópio James Webb entrou nessa história ao detectar anomalias na radiação cósmica de fundo. Possíveis falhas no holograma, se confirmadas, seriam como pixels de uma tela gigante, revelando que o espaço-tempo tem resolução finita. Imagine, o universo não é infinitamente detalhado, mas sim uma malha de informações, como um Minecraft cósmico. E o que isso significa para nós? Se somos projeções, então nossa consciência, nossas escolhas, até o amor que sentimos, podem ser algoritmos executados em uma estrutura além da nossa percepção. É uma ideia que une física, metafísica e até espiritualidade, e que está sendo investigada em laboratórios de ponta, como o LHC, onde cientistas buscam vestígios holográficos em colisões de partículas. Em resumo, o paradoxo da informação não é apenas um quebra-cabeça técnico, é a chave para entender se somos habitantes de um universo real ou de um espelho cósmico. Em 2023, o telescópio James Webb revelou um mistério cósmico que deixou físicos de todo o mundo em estado de choque. Mais de 65% das galáxias, observadas a mais de 10 bilhões de anos-luz, giram no mesmo sentido, horário. Em um universo que deveria ser caótico e isotrópico, essa sincronia é como encontrar milhões de relógios marcando a mesma hora em planetas diferentes. Algo está coordenando essa dança cósmica, e a resposta pode estar em um evento ocorrido antes do próprio Big Bang. A princípio, os cientistas descartaram erros técnicos. O Webb, com seus espelhos de precisão atômica, confirmou: não é coincidência. Em uma análise de 400 galáxias antigas, 263 exibiam rotação horária. Estatisticamente, a chance disso acontecer ao acaso é menor que 0,0001%. A comunidade científica entrou em alerta. Se o universo tem uma preferência de rotação, nossas teorias sobre sua origem estão incompletas ou completamente erradas. Foi então que a cosmologia de buraco negro ganhou força. Segundo essa teoria, o Big Bang não foi o início absoluto, mas o nascimento de nosso universo a partir do colapso de um buraco negro em um universo ancestral. Imagine, um buraco negro em outro cosmos absorveu tanta matéria que seu núcleo entrou em colapso, gerando uma singularidade que rebateu como um elástico esticado ao limite. Esse rebote seria o Big Bang, e nosso universo carregaria genes do buraco negro que o gerou, incluindo seu momento angular. Mas como uma rotação pode ser herdada? A resposta está na teoria da conservação do momento angular, um princípio físico que diz que a rotação de um sistema isolado nunca se perde. Se o buraco negro original girava, seu rebote transferiria essa rotação para o novo universo. Assim como um peão passa seu movimento para um peão menor ao colidir, nosso cosmos teria copiado o giro do buraco negro ancestral. Isso explicaria por que galáxias tão distantes, formadas logo após o Big Bang, mantêm uma direção preferencial. A descoberta do Webb não para aí. Dados revelaram que galáxias mais jovens, há apenas 5 bilhões de anos-luz, não seguem o mesmo padrão. Elas giram aleatoriamente, como bolas de sinuca após uma tacada forte. Isso sugere que a influência do buraco negro ancestral foi mais forte no início do universo, como um sopro cósmico que perde força com o tempo. Lee Smolin, físico teórico do Perimeter Institute, vai além. Ele propõe que buracos negros são sementes de novos universos, e aqueles que geram mais descendentes dominam o multiverso. Nosso universo, com suas galáxias sincronizadas,
seria um exemplo de sucesso evolutivo cósmico. Em outras palavras, a rotação das galáxias não é um acidente, é uma assinatura de que viemos de um buraco negro fértil. E as implicações são de partir o crânio se o Big Bang foi um rebote, então o tempo não começou há 13,8 bilhões de anos. O universo ancestral pode ter existido por trilhões de anos antes de nós. E se cada buraco negro aqui gera um novo cosmos, nossa realidade é apenas um elo em uma corrente infinita de universos mães e universos filhos. O próprio James Webb está ajudando a testar essa teoria. Ao mapear a polarização da luz de quasares distantes, ele busca padrões de rotação em grande escala. Resultados preliminares sugerem que o universo primitivo tinha um eixo de rotação global, algo impossível no modelo tradicional do Big Bang. E não é só teoria, simulações em supercomputadores no MIT mostraram que um universo nascido de um buraco negro em rotação reproduz exatamente os dados do Webb. Quando os cientistas plantaram um giro inicial na simulação, as galáxias virtuais se alinharam como as reais. É como se o cosmos tivesse uma memória embutida de seu passado anterior ao Big Bang. Mas críticos alertam: isso não prova nada. Afinal, como testar a existência de um universo ancestral? A resposta pode estar nos buracos negros primordiais, mini-abismos formados logo após o Big Bang. Se alguns deles carregarem assinaturas de rotação anômala, como a detectada pelo Webb, seria uma pista de que herdamos um DNA cósmico. Enquanto isso, filósofos se perguntam: se vivemos em um universo filho, qual é o propósito dessa cadeia? Seríamos apenas um experimento cósmico? O físico Brian Greene resumiu: isso nos torna menos especiais, mas mais conectados. Somos parte de uma árvore genealógica de realidades. Para você, espectador, a pergunta fica: se o universo é um herdeiro de um buraco negro, o que isso diz sobre nosso lugar no cosmos? Somos passageiros em um universo transitório ou peças-chave de um ciclo eterno? Se vivemos em um buraco negro, o tempo como conhecemos pode ser uma farsa cósmica. Na relatividade de Einstein, ao cruzar o horizonte de eventos, o tempo para, literalmente. Para um observador externo, você congelaria como uma estátua na borda do abismo, enquanto para você, o relógio seguiria normalmente. Essa dualidade revela uma verdade perturbadora. Passado, presente e futuro não são estágios, mas dimensões fixas, como páginas de um livro já escrito. Mas como isso se aplica ao nosso universo? Se estamos dentro de um buraco negro, nossa percepção de tempo linear, nascer, viver, morrer, seria uma ilusão gerada pela nossa posição dentro da estrutura. Imagine um filme. Todas as cenas já estão no DVD, mas só experimentamos uma após a outra. O agora seria apenas o ponto onde o laser da nossa consciência está lendo o disco. A física quântica aprofunda o mistério. Experimentos com partículas entrelaçadas mostram que o tempo pode não ser absoluto. Dois eventos podem acontecer simultaneamente para um observador e em ordem inversa para outro. Se o universo é um buraco negro, isso faz sentido. Dentro de um horizonte de eventos, a causalidade se dissolve. O que chamamos de efeito precede. Causa pode ser normal além da nossa percepção. E o que dizem os dados? O telescópio James Webb encontrou galáxias primitivas que parecem mais velhas do que o próprio universo, como uma árvore com anéis de crescimento que contradizem sua idade. Uma explicação radical sugere que o tempo não flui uniformemente. Algumas regiões do cosmos estão literalmente descompassadas, como relógios quebrados em um mesmo quarto. Roger Penrose, Nobel de Física, propôs algo ainda mais surreal. Antes do Big Bang, existiu outro universo, e seu futuro é nosso passado. O tempo nesse modelo é um ciclo sem início nem fim.
como uma cobra mordendo o próprio rabo. Se vivemos em um buraco negro, essa cobra seria a estrutura que nos contém. Mas como algo tão abstrato afeta sua vida? Pense em escolhas. Se o futuro já existe, o livre-arbítrio é uma mentira? Neurocientistas descobriram que o cérebro toma decisões segundos antes de termos consciência delas, como se seguíssemos um roteiro pré-gravado. Seríamos atores seguindo um script escrito nas paredes do buraco negro? A termodinâmica entra no jogo. A seta do tempo, a ideia de que o passado é diferente do futuro, está ligada à entropia, desordem. Mas em um buraco negro, a entropia é máxima. Tudo é caos. Se nosso universo é um holograma projetado de um buraco negro, a seta do tempo seria um artefato do código holográfico, não uma lei fundamental. Experimentos recentes no CERN apoiam essa ideia. Ao recriar microburacos negros em colisores de partículas, físicos observaram flutuações temporais. Partículas lembravam eventos que ainda não haviam acontecido. É como se o tempo oscilasse entre futuro e passado em escalas quânticas. E a morte? Se o tempo é ilusório, morrer seria como fechar um livro, mas todas as páginas ainda existem. Sua vida inteira, cada riso, cada lágrima, estaria eternamente gravada no horizonte de eventos do universo. Nesse sentido, a imortalidade já existe, mas não como imaginamos. Filósofos da antiguidade já intuíam isso. Heráclito dizia: não entramos duas vezes no mesmo rio, mas se o rio é uma ilusão, todas as suas águas correm ao mesmo tempo. A física moderna pode estar redescobrindo verdades ancestrais sob nova roupagem. E você? Se o tempo é uma farsa, o que significa aproveitar o momento? Talvez a resposta esteja em aceitar que cada instante, real ou não, é único para sua percepção. Afinal, mesmo em um holograma, a dor e a alegria são vividas com intensidade. No fim, a maior ironia é esta: buscamos desvendar o tempo, mas ele pode ser apenas um truque da luz projetado nas paredes de nossa prisão cósmica. E quem sabe, talvez ao entendê-lo, encontremos a chave para escapar. O universo tem um limite? Cientistas acreditam que sim. A radiação cósmica de fundo, o eco do Big Bang que banha o cosmos, pode ser muito mais que um resíduo do passado. Ela seria a projeção do horizonte de eventos do buraco negro que nos contém. Uma fronteira além da qual nenhuma informação pode escapar ou ser compreendida. E aqui entra a hipótese da censura cósmica, proposta por Roger Penrose nos anos 1960. O universo esconde singularidades, como o que há fora dele, para proteger as leis da física e nossa sanidade. Mas o que é uma singularidade? É um ponto onde as leis da física entram em colapso. Densidade infinita, tempo distorcido, espaço inexistente. Em buracos negros comuns, a censura cósmica as esconde atrás do horizonte de eventos. Mas, e se nosso universo inteiro for uma singularidade mascarada? A radiação cósmica de fundo seria o véu que nos impede de ver o exterior. Um lugar onde conceitos como tempo e causa-efeito não se aplicam. É como viver em um aquário. Enxergamos o reflexo das paredes, mas nunca o oceano além delas. O telescópio James Webb encontrou anomalias na radiação cósmica de fundo que sustentam essa ideia. Pequenas variações na temperatura do fundo cósmico formam padrões que coincidem com modelos de hologramas em duas dimensões. São como digitais gravadas no limite do universo, sugerindo que toda a história cósmica está escrita nessa tela primordial. Se isso for verdade, o Big Bang não foi uma explosão, mas a ativação de um código projetado no horizonte de eventos. E a censura cósmica tem um papel crucial aqui. Assim como um buraco negro esconde sua singularidade central, nosso universo estaria programado para ocultar qualquer vestígio do lado de fora. Até a luz que tentasse atravessar o limite seria redirecionada,
como em um labirinto de espelhos cósmico. Isso explicaria por que telescópios não veem nada além do universo observável. Não há nada para ver, só um firewall de informações inacessíveis. Mas por que o universo faria isso? A resposta pode estar na sobrevivência das leis físicas. Singularidades expostas tornariam a realidade imprevisível. Efeitos sem causas, tempos que retrocedem, matéria surgindo do vácuo. A censura cósmica seria um mecanismo de autopreservação, como um sistema imunológico cósmico. E se a consciência humana não for acidental, mas uma peça-chave do holograma? Alguns teóricos sugerem que a realidade só existe quando observada. Sem nós, o universo seria um campo quântico sem forma. Ou seja, não estamos aqui por acaso. Somos os olhos do universo observando a si mesmo. Então, o que achou? Será que somos habitantes de um buraco negro, vivendo em uma projeção tridimensional de um código em 2 dimensões? Deixe nos comentários. Você acredita nessa teoria? Se quer desvendar mais mistérios do cosmos, inscreva-se agora, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que ama desafiar a realidade. E não perca o próximo vídeo, onde exploraremos o que acontece depois da morte em um universo holográfico. Até lá, lembre-se: a ciência não tem todas as respostas. Ainda. Gostou? Deixe seu like, comente e siga o canal para não perder nenhum vídeo. Um abraço cósmico e até a próxima!